Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, ligar o ar aqui, né? Começou a esquentar já um pouquinho. A gente chega aqui pela manhã, daqui a pouco também meio-dia, a gente sempre trazendo as notícias do Mengão, hoje um pouquinho mais tarde, né? Aproveitei para dar uma descansada hoje, muita coisa acontecendo, cara, a cada 8 horas, tá? Não vou nem colocar a cada 12 horas, a cada 8 horas surge uma notícia pra gente apurar e acabar desmentindo, né? Alguma informação alucinada, maluca, essas informações loucas envolvendo o Flamengo, que eu não sei qual a intenção, quem deseja vazar isso, por que fazem isso, essa famosa criação de crise diária, né? A gente vai falar sobre questão do Wesley, tá? Já muito encaminhado com o Manchester City, segundo o jornalista gringo, ele já teria dado sim, a gente vai falar aqui sobre isso. A gente vai falar da situação difícil na fase de grupos aí da Libertadores. O Flamengo tem obrigação de vencer na fase de grupos os dois jogos contra a LDU e contra o Deportivo Táchira, porque o Central Córdoba venceu a equipe do Táchira na Venezuela por 1 gol também de diferença, mas o Flamengo nesse momento, além de estar em terceiro lugar, com 5 pontos, o Córdoba tem 11, o Flamengo precisa ganhar a LDU para ir para 8, pressionar a LDU, né? E para isso o Flamengo tem que ganhar por 2 gols para passar a LDU, pressionar a LDU a vencer o Córdoba em casa na última rodada, na altitude, que aí embolaria tudo e o Flamengo pode classificar em primeiro lugar. Porque se o Córdoba empatar com a LDU, o Córdoba é primeiro, o Flamengo classifica em segundo do grupo, se classificar, se vencer os 2 jogos. Então a situação aí é complicada, o Flamengo precisa fazer saldo, né? Realmente uma situação em que a gente não esperava que fosse acontecer com o Flamengo. Eu queria só dar um recado para você, que lá no perfil oficial da Bet Oficial da Nação, na plataforma vizinha, lá no Insta, você vai lá, tem um post oficial do Wesley Safadão com o Gerson, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, que é diversão, não é investimento. O post oficial com o Gerson, você conta a sua história, as 10 melhores histórias vão... Cara, tem menos de 1000 pessoas participando. Menos de 1000. Tá muito fácil de ganhar. Você conta a sua história, as 10 melhores histórias vão viajar com acompanhante para a Copa do Mundo de Clubes. Corre! Já vai garantindo o seu visto, que a chance é boa. E lembrando que você também pode viajar com a Caravana do Haroldo, pode fechar aí com a Caravana do Haroldo, também os jogos da Libertadores, jogos da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo com a Caravana do Haroldo. Tem ingresso VIP, tá? Um ingresso top, fácil de resolver. Vamos lá. A gente teve aí então ontem dia cheio, né, com muitas notícias aí. A gente vai falar também sobre questão de ingresso mais barato do Flamengo, recorde batido, Rodrigo Caio falando após esse primeiro dia de Mengão, o Corinthians, que pode ajudar a aumentar o contrato do Flamengo com a Adidas, é muita coisa, cara, é muita coisa acontecendo. A gente já falou do Flamengo se complicando na Libertadores, precisa da vitória nos 2 jogos e fazer saldo, mas a gente tem também o Vasco, que está praticamente eliminado. Perdeu ontem para o Lanús por 1-0, não adiantou o meu amigo Pedrosa ir lá para Buenos Aires, ele foi e acabou que o Vasco perdeu por 1-0, lá onde o Flamengo já jogou, já fui lá torcer, foi empate o jogo. Então o Vasco ficou muito complicado. O Vasco já não se classifica mais em primeiro lugar no seu grupo, e para classificar em segundo lugar para aqueles playoffs, para aquela repescagem, tem que ganhar do Melgar na última rodada. Deve ganhar, mas aí vai ter que ir para uma repescagem ali. Situação aí do Vasco também complicada. Eu vou começar aqui falando sobre a questão do Rodrigo Caio. Ele postou o seguinte: novos caminhos, novas metas, mesma essência, que esse novo ciclo profissional venha com aprendizado, desafios e muitas conquistas. Vamos em frente. Bacana. O Rodrigo Caio aí, cara, desejo toda a sorte do mundo para ele aí. Um cara querido demais. Inclusive tem um post que tá viralizando aí, nosso, um Rios, reagindo lá ao UFC Curiosidade do Futebol, que mostra lances do Rodrigo Caio, mostra o amor à camisa, a raça que ele sempre teve.
Olha só, então a situação aqui sobre o Corinthians, né, que pode ajudar o Flamengo a ter um aumento em sua receita de patrocínios. O Clube Paulista negocia com a Adidas para ser a fornecedora de material esportivo já a partir dessa temporada. Valores seriam maiores do que o atual contrato do Flamengo com a empresa alemã. Porém, ao assinar a renovação com o Mengão, a Adidas se comprometeu a aumentar o valor do acordo com o rubro-negro caso firme um negócio mais vantajoso contra o clube do Brasil. As conversas da Adidas com o Corinthians giram em torno de 100 milhões por temporada. O Flamengo, por sua vez, recebe cerca de 70 milhões anuais no atual contrato, podendo chegar a 90 milhões em caso de metas batidas. Tá? Então o Flamengo já chega com metas batidas, você comprando mais produtos do Mengão, ele chega a 90 milhões. Dessa forma, caso a Adidas feche com o Corinthians, vai haver aí um aumento no acordo com o Flamengo, fazendo com que os rendimentos mensais rubro-negros aumentem e sejam maiores do que o do Corinthians, porque os 70 milhões tem que chegar a 100, podendo com metas chegar a muito mais do que o Corinthians, a 20 milhões a mais do que o Corinthians. Então, o Flamengo, né, não vai aceitar estar numa prateleira abaixo do Corinthians e nem vai estar, não tem por que estar, isso seria uma loucura, um absurdo, né? É a Adidas tentando convencer o Corinthians e para isso achando que ia passar batido, né, Dona Adidas, né, Dona Adidas, achando que ia passar batido, mas não passou batido e aí o Flamengo vai aumentar também a sua receita, vai aumentar então o valor que vai receber, porque há esse acordo já combinado que se fizessem isso com algum clube brasileiro teriam que pagar mais ao Flamengo. Flamengo que Dona Adidas, hein, Dona Adidas? Flamengo que tem a maior média de público da Série A do Brasileirão. Tem a maior torcida, a maior média de público, né? É o recorde de renda do Nordeste, jogo lá em São Luís do Maranhão. Média de mais de 50 mil torcedores por jogo. E a Dona Adidas fala, é brincadeira, né, Dona Adidas? Flamengo possui a maior média de público nesta edição do Campeonato Brasileiro. Até a oitava rodada, o Mengão tinha uma média de 52.401 torcedores por jogo. Segundo colocado é o Corinthians, uma média de 43, Dona Adidas, né? O São Paulo fecha o top 3 com 41.840, Dona Adidas. É isso, Dona Adidas? Pois é. Ai, meu pai, eu vou falar para vocês, rapaz, a Adidas é um negócio que... Vamos melhorar esse fornecimento de material, vamos melhorar os produtos do Flamengo também, né? Vamos liberar os mantos aí, os agasalhos para as lojas do Flamengo, parar de levar só para a loja da Adidas, né? Né, Dona Adidas? Eu sei, Dona Adidas, você pega os produtos melhores e leva lá só para sua loja online, leva para sua loja física. As lojas do Flamengo ficam capengas, Dona Adidas. Eu tô sabendo. Prioridade é de vocês. E quando acontece de algum produto faltar ou não chegar, deu algum problema, a prioridade dos primeiros que chegarem sempre para a loja da Adidas. Dona Adidas, você não olha com carinho para o Flamengo não, né? Eu fico triste com isso, né? Tá na hora da Dona Adidas tomar uma prensa do Flamengo, hein, Dona Adidas? Pois é. Vamos lá. O Wesley é o favorito para a lateral direita do Manchester City e um jornalista gringo já trouxe que o jogador já deu o ok para a negociação com o clube inglês. O Santi Awona, né, trouxe que o lateral direito do Flamengo aceitou a proposta do Manchester City, já deu ok. O jogador do Flamengo é o favorito deles para a posição. As negociações seguem em andamento. A expectativa é que o Flamengo peça cerca de 40 milhões de euros, cerca de 251,2 milhões de reais na cotação atual para liberar o jogador, com a possibilidade, aí eu falando, possibilidade de meta para bater 45, tá? O Manchester City inicialmente desejaria pagar algo próximo de 35 milhões de euros, 219,7 milhões de reais. O Flamengo, por sua vez, planeja esticar a corda até os 40 milhões de euros, segundo o Santi Awona, né? O Flamengo tem 90% dos direitos econômicos do lateral direito, o staff do jogador tem o restante, então a gente sabe que ele vai tentar esticar a corda, ainda chegar numa meta ali de 45, para o Flamengo poder receber ali cerca de 40 no total, 41, 42 ali. O Flamengo recebeu uma grana muito alta ali pelo Wesley, né? E o negócio pode ser um dos maiores da história do Flamengo, porque a cotação hoje está tão alta do euro, pode se tornar aí
né, a maior venda, né, pode ser uma das maiores vendas aí do futebol do Flamengo, mesmo ele sendo um lateral direito. Incrível, né? Olha só, então o Felipe Luiz vai definir hoje a escalação para o duelo contra a LDU, né? O Flamengo tem esse treino que acontece às 15h30 hoje, né? O treino hoje é à tarde, os jogadores puderam descansar um pouquinho mais, treinaram ontem pela manhã e hoje é à tarde. E aí esse que é o último treino antes do confronto diante da LDU, né? Então, importante a gente trazer aqui para vocês. Hoje também tem entrevista coletiva lá na concentração da LDU. A gente vai trazer também nas nossas redes, inclusive com tradução por IA, né? A gente vai trazer tudo para vocês. E eu queria falar com vocês que é importante também aqui, que a redução no preço dos ingressos já teve uma repercussão positiva, tá? Eu não consigo entender que matemática é essa que achava que o preço mais alto ia gerar mais lucro. Só afasta o torcedor, o famoso torcedor raiz do estádio, né? O torcedor que espera a semana inteira para ir para o estádio cantar, porque é muito comum você ter um torcedor aquele que vai de trem, aquele que vai de busão, o cara que conta a semana inteira com aquele momento, e esse cara está sendo afastado do estádio. Quando você diminui o preço, esse cara volta para o estádio, e aí você tem aquela famosa panela de pressão. E eu acho que isso é muito importante. Então, olha só, a redução no preço dos ingressos. Com os ingressos mais baratos, o duelo com o Bahia registrou o segundo maior lucro do Flamengo no ano. Incrível, não? Incrível. Então, a gente tem aí ingressos a partir de 30, meia entrada do setor sul para não sócios. Mais de 59 mil pagantes estiveram presentes para acompanhar a vitória rubro-negra. Isso gerou uma renda de R$ 3.504.542,50. Descontando as despesas da partida, o lucro total ficou para os cofres do Flamengo neste duelo foi de R$ 2.066.995,60, tirando já as despesas quase 2 milhões e 100 de lucro. O resultado só ficou atrás dos 2.812.517 do lucro de Flamengo 4, Corinthians 0, que levou 62.940 pagantes ao Maracanã. Ou seja, ingressos mais baratos, estádio cheio, mais dinheiro no bolso. Eu espero que a diretoria, que chegou há pouco tempo, está ainda avaliando as coisas, tire uma conclusão positiva de que o torcedor com ingresso mais barato, casa cheia, ele dá mais dinheiro aos cofres do clube, né? Não tem motivo para fazer de forma diferente. Chegou a hora, a gente tem mais uma notícia aqui com relação aí, a gente teve o Zico falando sobre o Carlo Ancelotti, tem tudo para fazer um grande trabalho e a seleção brasileira mudar totalmente daquilo que vinha fazendo nesses últimos tempos, concordo com o Zico. E a outra notícia importante aqui, desfalque confirmado, o Abel Ferreira está fora do confronto contra o Flamengo. Ele foi aí, não estará na beira do campo no duelo com Palmeiras e Flamengo. O treinador estava pendurado, recebeu um cartão amarelo contra o São Paulo, depois ele foi expulso. Desta forma, o português desfalcará o Palmeiras contra o Red Bull Bragantino e Flamengo, ou seja, ele tem duas punições, do terceiro amarelo e da expulsão. Então, o Abel Ferreira está fora do jogo aí entre Palmeiras e Flamengo, não vai ficar na beira do campo ali, né? Então, pelo menos a gente sabe que é uma situação aí importante, relevante da gente trazer, mas não muda muita coisa, mas o técnico deles não vai poder estar na beira do campo. E o chefe do departamento médico do Flamengo, Fernando Sasaki, trouxe atualizações ontem, conversou com a gente lá no Ninho do Urubu, e ele anunciou a contratação do Dr. Vitor Pereira, que é ortopedista e cirurgião especialista em joelhos. Se Deus quiser, não vamos precisar, né? Eu conheci ele ontem, gente boa, mas se Deus quiser, não vamos precisar. Sobre o volante Alan, ele afirmou que o camisa 29 ainda sente dores e tem uma lesão considerada leve no bíceps femoral, assim como o Eric Pulgar, tá? Mesma coisa, a lesão dos volantes é só no ventre muscular, dando uma sensação de recuperação em no máximo 2 a 3 semanas, tá? Menos talvez que 2 semanas, tá? Porque já começou a contar.
Sobre Plata, Sasaki confirmou que houve um edema ósseo e destacou a necessidade de aguardar a recuperação do atleta. Ele fez mais de uma ressonância magnética e deve ficar um tempo ainda de fora dos jogos. Ele não enfrenta a LDU na Libertadores nesta quinta e não enfrenta o Botafogo no Brasileirão, tá certo? No domingo. Então, o Sasaki confirmando que o Plata, dessa vez eles vão ter um controle maior com o Plata, porque liberaram, quando ele se sentiu bem, liberaram. Agora não, eles querem zerar totalmente qualquer possibilidade de edema ali no joelho do Plata. Ele ainda destacou, o Sasaki, que conversa com o Plata diariamente, de manhã, de tarde, de noite, para entender exatamente o que o atacante vem sentindo, tá? Então, o doutor Vitor Pereira, o pessoal tá falando aqui, pô, me deu uma sensação. Olha que o Vitor Pereira é o melhor técnico lá é o destaque da Premier League, tá? Vitor Pereira, pois é. Foi eleito o melhor técnico lá, mas realmente o pessoal falando. E olha, o Flamengo vai jogar então de short branco, camisa rubro-negra, meião rubro-negro, goleiro de amarelo, tá? Contra a LDU, de branco, short preto e meião branco, e o goleiro de azul. O juiz, o árbitro do jogo, estará de azul e de blusa azul, meião azul e short preto, tá? Trazendo sempre todos os detalhes para vocês. O Arrascaeta tá empolgado, hein? Ele postou: quinta, nós por nós, coraçõezinhos rubro-negros, apoio total. Pediu apoio total à torcida, o Jorge de Arrascaeta, pedindo esse apoio total à torcida. Também falar com vocês que o Flamengo não planeja aí fazer mais mudanças na comissão técnica, tá? A saída do Alegria, do Daniel Alegria, a chegada do Rodrigo Caio é a última que eles vão fazer, pelo menos nesse período, nesse momento. Então, não tem mais nenhuma mudança para ser feita na comissão técnica ali. A chegada do Rodrigo Caio é a última mudança que acontece. Bem, chegou a hora de eu trazer aí as duas informações, falar das duas situações importantes. A primeira delas é com relação à possibilidade de Neymar no Flamengo. O Jorge Nicola trouxe uma informação que eu recebi ontem também e que eu já tinha conversado com fontes ligadas à diretoria, e por isso eu não trouxe, porque eu achei que não fazia sentido. O Jorge Nicola fala da procura do Flamengo ao Neymar em janeiro, uma informação que a gente trouxe nos Estados Unidos, que na verdade não era que o Flamengo procurou, mas um patrocinador do clube, né, estava interessado em tentar trazer o Neymar. O BAP e a comissão técnica do Flamengo, o departamento de futebol, eles todos conversaram, mesmo com o marketing achando interessante, e ficou decidido que não investiriam na possível vinda do Neymar. O Neymar acabou indo para o Santos, não sabem se o Neymar vai continuar no Santos, e a questão de não ter essa certeza se o Neymar vai continuar no Santos já gerou essa especulação de Neymar no Flamengo. O Jorge Nicola falando que o Flamengo já procurou o jogador e que o jogador poderia ser uma opção aí para jogar a Copa do Mundo de Clubes, né, que estaria sendo oferecido e tudo mais, e que seria uma opção para jogar a Copa do Mundo de Clubes, e que jogadores do Flamengo, como Alexandro, Danilo, jogadores que têm amizade com o Neymar na seleção, são incentivadores, né, da vinda do Neymar para o Flamengo. Acontece que eu conversei com dirigentes rubro-negros, gente que realmente manda no Flamengo nesse momento, que tem aí o poder, que tem a caneta, e o que nos passaram é que é zero chance do Neymar vir para o Flamengo. Isso é informação apurada, zero chance do Neymar vir para o Flamengo. Tá? Então, por mais que estejam saindo algumas informações aí, a gente com a missão de sempre trazer aqui a verdade, nada além da verdade, sem a gente fazer rodeios, a verdade é essa. O que nos passaram da diretoria é que é zero chance do Neymar jogar a Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo. Isso vai mudar? Eu acho difícil. Quando o Flamengo pensou avaliou, no caso, quando ele foi oferecido, e o Flamengo avaliou a vinda do Neymar, o jogador não tinha esses problemas que ele teve novos, jogou 4 partidas, é isso? Pelo Santos, passou por novas lesões,
e se envolveu em problemas. Então, gente, eu sinceramente, imagina se isso tudo tivesse acontecido no Flamengo. A pressão que seria se tudo que aconteceu com o Neymar, de carnaval e tudo mais, se tudo tivesse acontecido no Flamengo, a pressão seria grande, né? Então, 50 vezes maior do que no Santos, pelo amor de Deus. E aí, então, eu fui apurar, mas passaram pra gente que é zero chance, tá? Com relação também à questão de Jorge Jesus, outra notícia que circulou aí muito, de que o Flamengo estaria pressionando o Felipe Luiz para contratar o Jorge Jesus e o Felipe Luiz ser o seu auxiliar. E que a demissão, a saída, né, do Daniel Alegria já era para pressionar o Felipe Luiz, o fato da vinda do Rodrigo Caio já era para pressionar o Felipe Luiz. Gente, história sem cabimento. Não tem quem está vazando isso. E eu não tenho nada contra o jornalista que traz a notícia. Mas quem informa não tem culpa. Mas quem está passando esse tipo de história não sabe o que está fazendo. Porque, primeiro, só pode ser para prejudicar o clube. Segundo, a gente tem acessado ao Ninho e a transparência que a gente conversa com o pessoal do departamento médico, preparador físico, a gente conversa com o Boto, a gente conversa nas coletivas, a gente tem acesso às perguntas ao Felipe, mas a gente tem acesso a tudo que está acontecendo lá. A gente está sempre conversando com os jogadores, né, entrevistando os jogadores, mas a gente vê, quando a gente vai ao Ninho do Urubu, a gente vê a transparência que tem e a gente vê o que está acontecendo, o clima que está lá. Mesmo a gente sabe que há uma pressão muito grande pelo resultado, o Flamengo precisa desesperadamente de 2 vitórias e ganhando bem, mas o clima de cumplicidade, amizade, de compromisso, comprometimento dentro do Ninho do Urubu é enorme. E caiu muito mal no Ninho do Urubu essa informação de que o Flamengo, o BAP estaria esperando alguma oportunidade para trazer o Jorge Jesus e colocar o Felipe como auxiliar e que está pressionando o Felipe para isso. Isso nunca aconteceu. Isso nunca foi nem sugerido ao Felipe. Isso nunca foi colocado no departamento de futebol. Não tem nada disso. As pessoas têm que começar a sair do ar-condicionado e ir lá um pouco na coletiva, ir um pouco na zona mista, ir um pouco também no Ninho do Urubu, como eu fui ontem, para entender um pouco do que está acontecendo. Né? Foi o que o Flamengo fez trazendo o Rodrigo Caio, trouxe um cara com vivência no campo, porque só você tendo vivência e estando ali, você consegue saber certinho. Vamos sair do ar-condicionado, gente. Né? Porque toda vez que tem uma semana decisiva, criam essas situações aí, mandam para a imprensa, ficam mandando essas coisas. Eu não sei a quem interessa no clube, ficar soltando essas notícias para a imprensa. Eu queria entender, a imprensa não tem culpa. Eu queria entender isso. Né? E a situação aí que eu falei, o Flamengo fez essa troca aí do Rodrigo Caio e foi uma escolha do Boto, a qual o Felipe concordou, aceitou, adora o Rodrigo Caio, então não tem essa de pressão nenhuma. Inclusive a decisão da troca parte do Felipe também. Nada teve a ver com vazamentos e tudo mais. Os vazamentos eu já falei que eu não gosto, acho errado. Mas a decisão parte do Felipe também. Essa decisão de trocar o Alegria, de trazer o Rodrigo Caio, o Felipe concordou com isso. E não tem nada disso, gente. Isso irritou muito internamente, não só no Ninho, como também a própria diretoria. Irritou todo mundo essa história de que há uma pressão para trazer o Jorge Jesus e o Felipe ser auxiliar. As coisas no futebol podem acontecer, mas nesse momento não está acontecendo nada. Sei que tem muito torcedor que quer o Jorge Jesus, mas não está acontecendo. E isso só vem para tumultuar o ambiente. Tá? Então a gente está aqui trazendo a informação que a gente também recebe de que não tem nada disso. Tá? Não acredite nessas notícias que vêm em semana de grandes decisões. O Flamengo pode perder? Pode. Bater na madeira aqui. O Flamengo pode não conseguir vencer? Pode, vou bater na madeira. A crise vai estar instaurada? Vai. Se o Flamengo não passar na Libertadores, é crise, eu sei disso. Cobrança tem que acontecer. Os jogadores sabem disso também, o elenco sabe disso, o Felipe sabe disso. Mas instaurar uma crise antes do jogo, isso não está legal.
tá certo? Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!